Sim, tem uma questão aqui, se tem que continuar mandando mensagem avisando antes de assistir. Sim, algumas pessoas tiveram dúvidas com relação ao registro da visualização das videoaulas. Eu criei um chat, né, como já tinha colocado para vocês, e vocês podem fazer o registro da visualização. Peço que vocês façam o registro antes de assistir e depois de assistir, porque no meio termo vocês podem pausar o vídeo, né, para fazer alguma atividade, e aí eu preciso contabilizar certinho, né, exatamente esse período, com saber que se naquele período do início e o fim da visualização, o tempo de visualização foi percorrido. Então, normal, vocês continuam também fazendo o registro das visualizações, tá? Isso porque eu preciso ter esse controle para saber se vocês estão acompanhando o conteúdo. Isso é muito importante para mim, para que eu possa avaliar a questão da passagem de conteúdo. Vocês estão acompanhando, porque, como eu já comentei aqui, essa metodologia de ensino ela é muito dependente dessa fidelidade de assistir os conteúdos na semana anteriormente essa aula síncrona, né? Essa aula que a gente vem a discutir, resolver esse exercício, tirar dúvidas. Ô, professor, Sim. tem alguns momentos das aulas que eu dou uma acelerada lá, coloquei 1.5x. Você contabiliza isso, não? Não, isso é contabilizado. Você considera? Ah, beleza. Não, isso é contabilizado na visualização, é como se estivesse visualizando normal. Eu já fiz um teste colocando 1,5 vez, 2 vezes, e o que vale é o tempo percorrido, né? Se ele foi acelerado ou não, o YouTube ele conta o tempo percorrido na gravação e não as horas efetivas, né, assistidas, né? Mas tranquilo, dá para sim contabilizar certinho isso aí. Bom, eu vou começar então perguntando se alguém tem alguma questão, dúvida conceitual, né, sobre as aulas de cinemática. Tem alguns exercícios aqui que a gente pode resolver. Já vou compartilhar minha tela, mas se alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone e perguntar. Bom, eu vou então fazer 2 exercícios referentes então ao conteúdo de cinemática. E esses exercícios aqui são bem simples, né? Porque, como eu falei para vocês, no conteúdo de cinemática, a gente apresenta conceitos de campos de velocidade, deslocamento, o vetor deslocamento, conceitos, né, de campo de aceleração, os conceitos, né, o que é uma linha de corrente, o que é uma trajetória, qual é a diferença da linha de corrente com a trajetória, a linha de emissão também, né, a gente apresenta para vocês, um tubo, né, de corrente, qual é o conceito de tubo de corrente. Então, né, a parte prática, a parte de exercício na cinemática, ela é bem mais simples, é bem mais reduzida. Então, a gente trabalha com campos de velocidades, né, muitas vezes, já prescritos aqui, como vocês estão vendo aqui, é um campo de velocidade, o vetor velocidade tendo 3 componentes, né, essa componente aqui na direção X, essa componente na direção Y, essa componente na direção Z. E o que está dentro do parênteses, na verdade, são as componentes aqui. A componente da velocidade na direção X é a componente U, a componente da velocidade na direção Y é a componente V, e a componente da velocidade na direção Z é a componente chamada W, né? Isso aqui é uma conversão que a gente faz, onde o vetor velocidade, ele tem essas 3 componentes aqui, né? A componente U, a componente V e a componente W. São 3 componentes. E nesse exercício, ele nos dá já o campo de velocidades, que é a equação de cada componente. E a gente observa aqui que a equação correspondente à componente U de velocidade, ela é dependente, né, de x, y
e do tempo. Então, varia em 2 dimensões e também é variado no tempo. Essa componente aqui tem variações no tempo e em 2 dimensões. Essa componente aqui, V, também varia no espaço, em 2 dimensões, e no tempo. E a componente W, ela não tem variação nem no espaço, nem no tempo. Não depende nem de X, nem de Y, nem de Z, e nem de T, é uma constante. Então, para qualquer posição, para qualquer X, Y, Z, para qualquer tempo, eu vou ter o mesmo valor, tá? Então, é simples de mapear as componentes de velocidade quando já de forma direta, né, é dado o campo de velocidade, né? E aí, uma coisa interessante que a gente vai ver no curso é que a análise quantitativa do escoamento vai nos permitir a determinar essas componentes. Então, o que a gente já está vendo aqui de mão beijada, já entregando aqui na bandeja aqui para a gente, né, quem são as componentes, para a gente, a partir daqui, resolver calcular, por exemplo, a aceleração, como ele está pedindo aqui no problema, ou calcular uma vazão que está passando numa seção de rio, ou numa tubulação circular. Então, a gente vai ter as ferramentas necessárias para que a gente possa determinar as expressões matemáticas de cada componente dessa. Isso é muito legal. Então, é uma ferramenta muito legal que dá possibilidades para a gente fazer diversas coisas, né? Quando a gente conhece o campo de velocidade, a gente pode obter várias outras coisas do ponto de vista prático, né, de aplicação de problemas de engenharia, né? Então, é bem interessante. Mas nessa análise qualitativa, que é a cinemática, a gente já vai partir supondo que o campo de velocidades ele é conhecido. E aqui, nesse exercício, especificamente, ele pede para a gente calcular a aceleração do fluido no ponto 310, né? O que é o ponto 310? É o ponto onde o x é igual a 3, o y é igual a 1 e o z ele é igual a 0. Então, x igual a 3, y igual a 1, z igual a 0, e no instante t igual a 1. Tá? Então, qual é a aceleração? Ou seja, qual é o vetor aceleração? Quanto é que vale esse vetor aceleração? Certo? Para esses pontos aqui, né? Para esse ponto e no instante T1. T igual a 1 segundo. Então, vamos lá. A gente vai mapear as componentes de velocidade. Então, como eu já coloquei aqui, né? Então, essa primeira componente aqui é a componente U. Vocês estão vendo aqui a componente U. Essa componente aqui é a componente V. E essa daqui é a componente W, tá? Do vetor velocidade. São 3 componentes. E a partir daqui a gente pode calcular, então, o vetor aceleração. O vetor aceleração, nas videoaulas, eu mostro para vocês que o vetor aceleração, ele é dado, né? Eu já vou colocar aqui do lado, mas o vetor aceleração é a derivada total. Vocês já viram até na física isso. Só vou relembrar aqui para vocês. É a derivada total do vetor velocidade no tempo. É uma derivada, né? Esse Dzão aqui, né? Representa que é a derivada total, porque o vetor velocidade, ele depende aqui de x, y, z e t. Então, é dependente de vários componentes aqui, várias variáveis independentes do espaço e do tempo. Então, esse d aqui é a derivada total. Deixa eu permitir aqui a entrada. Tá, então esse V aqui é a derivada total do vetor velocidade. Muito bem, e aí, sendo a derivada total, também chamada na literatura de derivada substancial, né? Eu acho que vocês conheceram do cálculo também por esse termo. Daí a gente pode decompor essa derivada total em derivadas parciais. Se a gente sabe, né, que o vetor velocidade depende dessas
dessas variáveis aqui, independentes, x, y, z e t, a gente pode fazer a decomposição dessa derivada total em derivadas parciais, e a gente chega numa expressão onde a gente precisa obter, né, os elementos para determinar o vetor aceleração. Esse dv dt, ele vai ser dado, né, por dv parcial t mais o dv dx vezes o u mais, vou botar aqui embaixo, dv dy vezes o v e mais o dv dz vezes w. Então, essa derivada total do vetor velocidade, ela é decomposta em 4 termos. O primeiro termo é a aceleração local, certo? É a derivada parcial do vetor velocidade no tempo, é chamada de aceleração local. E os outros termos aqui, que é o dv dx vezes u, dv dy vezes v, dv dz vezes w, esses termos aqui são chamados de aceleração convectiva, que eles representam, então, a variação da velocidade no espaço. Enquanto esse termo aqui, aceleração local, representa a variação da velocidade no tempo, certo? E para cada termo desse, essa expressão aqui, ela pode ser decomposta como é uma expressão vetorial, vocês estão vendo aqui, eu não esqueci de colocar aqui a setinha em cima do V. Essa expressão aqui, ela pode ser decomposta em 3 direções, na direção x, na direção y e na direção z. Na direção x, o vetor v, ele corresponde a componente de velocidade na direção x, que é o u. Na direção y, o vetor velocidade corresponde à componente v, e na direção z, o vetor velocidade corresponde à componente w. Tá? Então, eu posso escrever essa expressão nas 3 direções. Então, eu vou ter 3 equações, e aí eu posso determinar, obviamente, né, as componentes de aceleração na direção x, y e z. Então, para determinar essas componentes de aceleração, a gente precisa dessas derivadas parciais. Derivadas parciais no tempo. Para cada componente, eu vou precisar das derivadas parciais no tempo. A gente está vendo aqui, derivada parcial de u em relação a t, derivada parcial de v em relação a t, derivada parcial de w em relação a t. Então, derivadas parciais no tempo. E as derivadas parciais em relação a cada direção. Então, eu vou precisar do du dx, eu vou precisar do dv dx, eu vou precisar do dw dx, e assim, analogamente, para as outras direções. As outras direções, vocês estão vendo aqui a direção y e a direção z. Certo? Então, eu vou precisar de todas essas derivadas parciais para resolver essa expressão aqui em cada direção. Bom, para determinar as variáveis parciais, é só fazer a derivada, né, em relação àquela variável de interesse e usando a expressão da componente de velocidade. Por exemplo, aqui que vocês estão vendo, du dt. Du dt, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso derivar a componente u parcialmente em relação ao tempo. Então, eu pego aqui, quem é a expressão de u? A expressão de u é esse daqui, ó. Então, eu preciso pegar essa expressão e derivar essa expressão em relação ao tempo, ao t. Derivando parcialmente em relação a t, as outras variáveis, elas são constantes, né? Então, a derivada desse primeiro termo vai dar 0 em relação a t, a derivada desse segundo termo em relação a t vai dar 0. O x e y ele é visto, né, como uma constante, porque a derivada é parcial, e a derivada de t ao quadrado equivale a 2t, né, em relação a t, 2t. E assim eu faço para todas essas derivadas parciais, né, e para todas essas componentes aqui. Então, derivo cada uma componente na sua respectiva direção e também no tempo. Muito bem.
E aí, com essas componentes já todas mapeadas, todas calculadas, eu posso, então, calcular as componentes de um vetor aceleração. Como eu mostrei para vocês, né, no slide anterior, eu falei que em cada direção eu posso determinar a componente da aceleração, só substituindo, ao invés de o vetor v, a componente de velocidade correspondente àquela direção. No caso, na direção x, a componente de velocidade vai ser u. Então, a expressão da componente da aceleração da direção x vai ser du dt, mais u du dx, mais v du dy, mais w du dz. Certo? Essas derivadas parciais, todas elas foram calculadas no slide anterior. Então, já fiz esse papel aí no slide anterior, já calculei previamente, né? Todas as derivadas parciais. E, além disso, a gente precisa também saber quem é o U, a expressão do U, a expressão do V e a expressão do W, que são as componentes de velocidade. E essas componentes já foram dadas já no início do problema, ele já deu o campo de velocidade já com a formulação matemática dessas três componentes do vetor, velocidade. E aí, simplesmente, a gente só substitui, né? Quem é du dt? 2t. Quem é o U? O U equivale a esse cara aqui, né? Esse cara aqui, 6 mais 2xy mais t ao quadrado, esse cara aqui é o U. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu du. Ups. Dá para voltar? Dá não. É o du dx. E assim por diante. Não fica legal, né? Porque estou no mouse aqui. Mas a gente basicamente só substitui aqui as variáveis, né? Para a gente ter expressão de cada componente de aceleração. Muito bem. Com as componentes aqui, a gente, de forma análoga, né, na direção x, a gente aplica também, né, na direção y e na direção z, a gente vai ter as expressões para cada componente do vetor aceleração. E fazendo algum algebrismo, né, enfim, a gente precisa fazer algebrismo aqui, né, pegar, por exemplo, multiplicar esse termo vezes 6, 2y vezes 2xy, 2y vezes t ao quadrado, então vai fazendo a multiplicação aqui, né, também, somando os termos que dá para somar, os termos com as mesmas variáveis, a gente pode somar e a gente resulta nessas expressões aqui. O AX equivale a esses termos, uma equação bem grande, né? O AY, esses termos aqui, e o AZ igual a zero. Tá? Dá para ver aqui que o AZ, a aceleração local aqui na direção z é zero, as componentes de vetor velocidade também são zero, daí o AZ vai ser zero. Então, só vou ter duas componentes de vetor aceleração, na direção x e na direção y, e aí, para fechar o problema, a gente precisa determinar quem são essas componentes de aceleração no ponto que ele pediu para a gente. Ele pediu para a gente calcular o vetor aceleração em um ponto específico, que é o ponto 3, 1, 0, né? Onde o x é 3, o y é 1, e o z é 0, e o t é igual a 1 segundo. Então, é só substituir aqui na expressão, onde tem t eu coloco 1, onde tem x eu coloco 3, onde tem y eu coloco 1, onde tem z eu coloco 0. Então, se a gente substitui na expressão acima e calcula, né, a gente vai obter, então, a resposta aqui, né, o valor de cada componente da aceleração no ponto específico para um instante de tempo que a gente desejar. Nesse caso aqui, a solução foi 58, a componente x, né, da aceleração, a componente y da aceleração 101 e a componente z da aceleração 0. Se a gente está trabalhando no sistema internacional, então isso vai dar metros por segundo ao quadrado, né? Então, a unidade de aceleração, tá? Isso aqui é a unidade de aceleração se a gente está trabalhando com o sistema internacional de unidades. Se o V ele foi dado em metros por segundo, a aceleração vai dar também no sistema internacional. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida com relação a esse exercício, mas é bem simples, né? Enfim, aplicação de fórmula direto, ninguém precisa decorar
essa expressão aqui, né? Ninguém vai precisar decorar essa expressão aqui das componentes de velocidade. Eu prezo muito, né, pelo o conhecimento do conceito e não por uma decoreba de fórmulas aqui para avaliar se o aluno está decorando mais do que o outro, não. Por isso que vocês têm acesso à consulta, né, durante a prova, porque ninguém precisa decorar essas expressões extensas, mas sim a gente precisa conhecer o conceito, né, o que é que significa aqui, esse termo aqui, como eu falei, aceleração local, esses 3 termos aqui, o que é que significa aceleração convectiva, enfim, então, eu estou calculando aqui para cada direção, então a gente tem que ter esse entendimento para saber o que a gente está fazendo no problema, não é aplicação de fórmula. Então não adianta nada, né, a gente ter acesso à consulta também, e daí não conhecer, né, a sua aplicação, ou não conhecer os termos, o significado dos termos, isso aí não adianta nada, porque vai levar, né, a possibilidade do erro da aplicação e erro também de interpretação, porque quando você não conhece o conceito, tudo que você determinar vai achar que faz sentido, e você vai aceitar. Quando você conhece o conceito, você já questiona para ver se aquele valor, fisicamente ele tem sentido, se eu apliquei certo de forma conceitual, né, os elementos. Então é muito importante, e eu prezo muito o conceito, né, eu prezo muito a assimilação do conceito, em detrimento aí de decorar fórmulas que são desnecessárias, onde na vida profissional vocês vão ter acesso a qualquer momento, né? Bom, e esse segundo exercício, ele já é um pouquinho mais elaborado, ele é um exercício onde a gente consegue enxergar bem a diferença entre trajetória e linha de corrente, um conceito que a gente vê muito na cinemática, certo? Só lembrando aqui a questão dos conceitos. O que é uma trajetória, o que é uma linha de corrente? A trajetória seria um trajeto, né, ou uma linha de todas as posições que a partícula fluida passou em um intervalo de tempo. Então, você define um intervalo de tempo, certo? Por exemplo, de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos, eu vou monitorar as posições onde aquela partícula passou. E aí eu tenho uma linha do desenho de onde aquela partícula fluida ela passou durante o intervalo de 0 a 10 segundos. Tá? Então, isso é trajetória. É o conjunto de posições que uma partícula ela vai passando, considerando um intervalo de tempo definido. E a linha de corrente já é diferente. O que é aquela linha de corrente? A linha de corrente ela é dado pela a tangente dos vetores velocidade, do vetor velocidade, para uma dada posição. Então, eu tenho, para cada posição, eu tenho um vetor velocidade e eu tenho uma linha, né, que eu posso ligar tangente aos vetores velocidades para cada posição, e essa linha corresponde à linha de corrente. As linhas de corrente já são diferentes do ponto de vista de análise em relação à trajetória, porque as linhas de corrente eu analiso em um instante de tempo. Eu não analiso elas num período, como a trajetória. Eu analiso elas num instante de tempo. É como se fosse uma fotografia. Para cada instante de tempo, eu posso ter uma configuração de linhas de corrente. Então, para t igual a 0, eu tenho uma linha de corrente. Eu posso ter uma configuração, ou uma configuração de linhas de corrente, se é um campo de escoamento. Para t igual a 1, eu já tenho outra configuração de linhas de corrente. E assim sucessivamente, porque as linhas de corrente, elas são linhas, né, que correspondem que passam de forma tangente aos vetores de velocidades. E aí tem um conceito importante de linha de corrente, é que jamais eu posso ter cruzamento de duas linhas de corrente. Não existe isso. Isso é uma afirmação falsa. Por quê? Porque se você está dizendo que duas linhas de corrente elas se cruzam, você está dizendo que nesse ponto aqui de interseção dessas duas linhas,
eu tenho dois vetores de velocidades. Um vetor velocidade que passa tangente nessa linha e outro vetor velocidade que passa tangente nessa linha. Então, eu não posso, né, porque para cada ponto, né, em um dado instante de tempo, eu só posso ter um vetor velocidade para cada ponto. Então, não existe, né, um cruzamento de linhas de corrente. Jamais poderá existir. Nesse exercício, ele é bem interessante para a gente entender bem e diferenciar esses conceitos de trajetória e linhas de corrente. A trajetória, ela só vai ser idêntica à linha de corrente para uma situação muito específica, que é quando eu tenho o regime permanente. Regime permanente é aquele campo de velocidades que não varia no tempo, ele só vai variar no espaço. Então, quando eu possuo um campo de velocidades que não depende do tempo, ele é constante, né? Sempre vai ser a mesma configuração dos vetores de velocidades para qualquer instante de tempo. Então, nessa situação, a linha de corrente, ela corresponde à trajetória, porque não tem mudança no tempo, certo? Então, essa é a única situação, né, onde eu tenho a correspondência dessas duas linhas. Muito bem, nesse exercício, o que é que ele dá novamente o campo de velocidades? Olha aqui, ó. Então, a gente já está partindo do conhecimento do campo de velocidades, ele não determinou isso aqui. Ele já deu aqui problema, e ele deu a componente aqui, a componente U, né, ele deu a componente U, que equivale a 2t mais 2, e deu a componente aqui, a componente V do vetor velocidade, certo? E ele pediu para a gente esboçar as linhas de trajetória de uma partícula até t igual a 5, que parte da origem. O que é a origem? A origem é x igual a 0 e y igual a 0. Então, essa é a origem do sistema. X igual a 0, y igual a 0. Então, a partícula, ela parte da origem em t igual a 0, e ele quer saber qual é a trajetória até t igual a 5. T igual a 5 segundos, beleza? Ele pediu também para a gente esboçar as linhas de corrente em t igual a 5. Olha só o que eu falei para vocês, né? As linhas de corrente, elas são representações, né, do campo de escoamento, mas para um dado instante de tempo. Exatamente o que ele pediu aqui. Ele pediu para a gente esboçar as linhas de corrente em um instante de tempo específico, que é para t igual a 5 segundos. Então, a gente vai ter uma configuração, né, das linhas de corrente que visualmente, né, as linhas de corrente, a gente consegue enxergar o escoamento, né, para onde o fluido está indo, né? Então, isso é bem interessante. Então, vamos lá. As componentes de velocidade, elas podem ser escritas, né, dessa maneira. A componente U é t vezes 2t mais 2, e a componente V, 2t. A componente W, 0, tá? Só tem duas componentes de um vetor velocidade, e essa primeira componente, que é a componente na direção x, ela só depende de t, não depende nem de x, nem de y, nem de z, e a componente V também só depende de t, também não varia no espaço. Então, só varia no tempo essas componentes. E a componente W é igual a 0, não tem variação, né? Também nem no espaço, nem no tempo, e o valor é 0. Bom, a trajetória da partícula, que no instante t, 0, passou pela origem, ou seja, para x igual a 0 e y igual a 0, não coincide com a linha de corrente para t igual a 0, como eu falei para vocês. O escoamento, como o escoamento não é permanente, ou seja, o escoamento ele está variando no tempo, então, para essa situação, eu não tenho coincidência da linha de corrente com a linha de trajetória. Não tenho correspondência. Se o escoamento fosse permanente, então, nessa situação específica, sim, eu teria coincidência da linha de corrente e linha de trajetória. Beleza. A equação da linha de trajetória, então, pode ser calculada por isso aqui. Por quê? As componentes de um vetor velocidade, vocês viram lá na física, que a gente pode, então, aproximar essas componentes pelas derivadas do espaço em relação ao tempo. Então, a componente U do vetor velocidade é dx dt, a componente V de velocidade é dy dt,
E a componente W do vetor velocidade pode também ser escrita como dz/dt, certo? E ele nos deu, né, o valor de cada componente. A componente U equivale a 2t mais 2. Então, isso quer dizer que dx dt, que é U, é igual a 2t mais 2. Ele também deu a componente V, que é 2t. Componente V é 2t, então isso quer dizer que dy dt é igual a 2t, certo? E a dz/dt, né, que é a componente W, é igual a zero, porque ele mostrou aqui, a gente viu aqui, né, que no campo de velocidades que o W é igual a zero. Muito bem, então o que é que eu vou fazer? Como eu quero determinar a trajetória, eu vou precisar achar como é que o x está variando no tempo, né? Como é que o x está variando no tempo, como é que o y está variando no tempo, como é que o z está variando no tempo, para a gente determinar essa trajetória. Então, eu preciso resolver essa expressão e determinar uma equação aqui, ó, onde o x vai ficar em função do tempo. E observem que o x, ele é o argumento da derivada. O x, o y também é o argumento da derivada. Então, o que é que eu preciso fazer para determinar o x em função do tempo? O que é que eu preciso fazer para determinar o y em função do tempo? Eu preciso determinar a primitiva dessa derivada, porque a primitiva vai me dar o argumento, que é exatamente o que eu quero achar, o x, o y e o z. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu isolo aqui o dx, tá? Eu passo o dt para o outro lado, isolo o dx e faço a integração, uma integração definida, né? Porque ele já está me dizendo exatamente, né, qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, né? De onde a partícula sai e qual é a posição final da partícula. A partícula, ela sai na origem, ou seja, para x igual a zero. No instante de tempo, t igual a zero. Então, ele já me deu o ponto de partida. Para x igual a zero, o t é igual a zero. E eu quero saber, né, qual é o valor da posição para x igual a t qualquer. Então, eu posso calcular esse t em 5 segundos, lá na posição final, poderia já calcular aqui. Mas eu vou deixar aqui genérico, o t genérico, porque daí me possibilita também eu calcular o valor da posição x para qualquer valor de t. Se eu deixar ele genérico assim, eu posso calcular o x para qualquer valor de t, tá? Bom, e aí a gente resolve essa integral. Essa integral aqui vai dar x, né? E essa integral aqui vai dar t2 mais 2t. Aplicada aqui, né, nesses limites de integração, de 0 a 2t, vai dar exatamente essa expressão. E aí eu tenho, então, a expressão da trajetória, né? Isso aqui, como é que o x está variando em relação ao tempo. Também preciso determinar como é que o y está variando em relação ao tempo. Então, analogamente, eu faço esse mesmo procedimento para a equação 2, e aí eu tiro aqui que dx é igual a 2t vezes t, faço a integral de zero, né? Porque na origem, a partícula estava, para t igual a zero, a partícula estava na origem, então y igual a zero, de 0 a y e de 0 a t, também genérico. Então, eu tenho aqui a expressão final, que y é igual a t ao quadrado. Muito bem, tá? A integral com os limites definidos, então eu tenho que o y é igual a t ao quadrado, então já tenho as duas expressões para o cálculo da trajetória. X igual a t ao quadrado mais 2t e y igual a t ao quadrado. Muito bem, com essas expressões, eu posso calcular a trajetória da partícula para qualquer instante que a gente queira, né? Teoricamente, a gente pode calcular para qualquer instante que a gente queira. E a gente pode, então, como ele quer que a gente determine entre os instantes 0 e 5, o que é que eu vou fazer? Eu não vou só calcular 0, né, e para 5. O 0 a gente já sabe, o 0 ele já está na origem. E o 5 a gente poderia aplicar ali e calcular qual é a posição da partícula para t igual a 5, quem é o x e qual é o y. Mas eu vou fazer melhor, eu vou pegar alguns intervalos de tempo aqui entre 0 e 5, eu vou pegar um intervalo de tempo t igual a 1 segundo, t igual a 2, t igual a 3, até chegar a 5, para tentar observar com mais detalhamento, né, por onde essa partícula passou nesse intervalo de 0 a 5.
Então, simplesmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela aqui, ó, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, t igual a 5. Vocês poderiam até ser mais detalhados aqui do que eu fui, né? Colocar um intervalo de tempo a cada meio segundo, a cada 0,1 segundo. Então, quanto maior o detalhamento do intervalo de tempo, mais definido vai ser essa trajetória no gráfico, né? E aí a gente pode determinar qual o valor da posição para cada instante de tempo, né, que eu estou colocando aqui na tabela. Então, eu estou fazendo a cada segundo, né? A cada segundo aqui. Então, aqui a gente determinou, né? Aplicou na equação, determinou a posição para cada instante de tempo, e daí a gente pode fazer o gráfico, né? Se a gente está vendo aqui o gráfico, né? Para t igual a 0, ele está na origem, para t igual a 1 está nessa posição, para t igual a 2 está já em outra posição, até chegar aqui nessa posição em t igual a 5. Então, a gente está vendo aqui um gráfico, né, onde as abscissas é o x, as ordenadas y. Então, aqui é como se a gente estivesse vendo a trajetória da partícula num plano, né, o plano xy. Então, como é que ela está se comportando aqui, como ela está passando pelas posições ao longo desse intervalo de tempo entre 0 e 5. Muito bem, então, espero que vocês tenham entendido aí a questão da aplicação da trajetória, e a gente agora vai falar um pouco das linhas de corrente. O que é que são as linhas de corrente? As linhas de corrente são as linhas que representam o escoamento onde o vetor velocidade passa de forma tangente. Beleza. A expressão matemática das linhas de corrente é dada por isso aqui, ó. dy dx igual a v sobre u. dy dx igual a v sobre u. Essa é a expressão matemática das linhas de corrente para o campo bidimensional. Isso aqui é importante ressaltar, porque nesse problema específico, a componente de velocidade em z é 0. Então, só tem o escoamento no plano bidimensional. E no plano bidimensional, eu tenho que a linha de corrente pode ser representada matematicamente por essa expressão. E aí fica mais fácil de resolver. Mas eu poderia também determinar linhas de corrente em 3 dimensões. Se ele me desse a componente W, eu poderia também, né, ter uma expressão aqui para avaliar essa variação, né, a expressão da linha de corrente no plano, em planos específicos, como, por exemplo, o plano XZ e o YZ. Então, teria 3 expressões aqui. Essa expressão no plano XY, no plano XZ e no plano YZ. Então, teria 3 planos, né, e 3 equações de linha de corrente para que a gente visualizasse a linha de corrente em 3 dimensões. No caso aqui, no plano dimensional, a gente só precisa aplicar no plano Y, no plano XY. Então, nesse caso, fica bem mais fácil de resolver esses problemas. Bom, nesse caso aqui, ó, a linha de corrente é dada por dy dx igual a v sobre u, onde o v ele deu, né, é o campo de velocidades, é igual a 2t, e o u, ele também deu, no campo de velocidades, é 2t mais 2. Então, eu tenho aqui que dy dx equivale a essa expressão. dy dx equivale a essa expressão aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso isolar aqui, ó, o y, colocar o dx para o outro lado e fazer a integração indefinida, tá? Para calcular exatamente a expressão. Qual é a expressão matemática da linha de corrente dessa linha de corrente, né, no espaço, nesse plano XY. Então, eu faço a integração, vou fazer uma integração indefinida. A primeira integral aqui do lado esquerdo vai dar y, a segunda integral aqui, ó, se eu faço a integral em relação a x, e esses termos aqui não tem nenhum termo dependendo de x, então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo aqui, colocar do lado de fora da integral. Então, porque ele não depende mais, não depende do elemento de integração. Então, eu posso sair, então vai ficar a integral de dx, a integral de dx é x. Então, y é igual a 2t dividido por 2t mais 2 vezes x, mais uma constante, porque essa constante de onde veio? Veio da integração indefinida. Então, eu tenho uma expressão aqui, ó, eu tenho uma expressão da linha de corrente, só que com
um valor de uma constante que ainda a gente não calculou. Beleza, então ele pede para a gente calcular as linhas de corrente para o instante t igual a 5. Então, o que é que a gente vai fazer? As linhas de corrente para t igual a 5, a gente vai substituir. Onde tiver t, a gente vai colocar 5, e aí eu tenho essa equação aqui, ó, aplicando na expressão anterior. Então, eu tenho que y é igual a 5 sobre 6x mais a constante. E a partir dessa expressão, essa expressão aqui, né, uma função de y em função de x, eu posso determinar as linhas de corrente. Bom, como é que eu calculo as linhas de corrente? Linhas de corrente, já estou falando, é mais de uma, né? Então, como é que eu calculo as linhas de corrente? Então, eu só preciso variar o valor da constante. Então, para cada valor de constante, eu tenho uma equação matemática. Então, para c igual a 0, eu tenho uma equação matemática da linha de corrente, de uma linha de corrente. Para c igual a 1, eu já tenho outra equação de linha de corrente, que é y igual a 5 sobre 6, x mais 1. Para c igual a 2, já vou ter outra expressão, y igual a 5 sobre 6 vezes x mais 2, e assim por diante. Então, para cada valor de c, eu tenho uma linha de corrente, e daí a gente pode, fazendo essa variação da constante aqui, ó, c igual a 0, calcular, determinar aqui, né, a linha de corrente para c igual a 0, para c igual a 1, outra linha de corrente, para c igual a 2, outra linha de corrente. A gente observa que são linhas de correntes paralelas, como eu falei para vocês, as linhas de corrente nunca vão se cruzar, mas também elas, não necessariamente elas são paralelas, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, ela deu paralela porque o x, o y varia, né, em relação a x de forma linear. O x aqui é elevado a 1. Então, eu tenho retas paralelas, mas não necessariamente eu poderia ter essas retas paralelas aí, tá? Depende muito da expressão que você está calculando e do valor da constante que você está usando. Bom, basicamente isso. Não sei se ficou claro, né, esse exercício, essa diferença. Então, ó, essas linhas de correntes aqui, elas equivalem, são linhas de corrente equivalentes a t igual a 5, para t igual a 5. Se eu fosse aplicar aqui para outro instante de tempo, para t igual a 10 segundos, essa expressão já ia mudar, porque com a mudança do t, eu já teria outros valores aqui, ó, que multiplicam o x, tá? Então, já tenho outras expressões de linha de corrente. Então, para um determinado instante de tempo, para outro instante de tempo, eu já vou ter uma outra resposta diferente aqui para t igual a 5 segundos, tá? Então, basicamente é isso. Não sei se for alguma dúvida aí, vocês querem comentar, discutir. Vocês queriam comentar alguma coisa? Tudo certo? Beleza, então. Então, eu vou encerrar por aqui a aula com esses exercícios. Eu já passei o conteúdo para trabalhar essa semana. Então, trabalhem essa semana, assistam às aulas, registrem, visualizem. E semana que vem, na terça-feira, a gente volta a conversar nesse horário. Então, uma boa semana para vocês, saúde, e até terça-feira que vem. Um abraço, pessoal. Boa semana. Valeu.